Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de política. Política não partidária, mas de política em geral, como um todo. E dentro desse espectro, nós temos as eleições municipais do ano que vem, que serão, por assim dizer, o termômetro para as eleições gerais que virão logo depois. Nesse bojo de eleições futuras, depois do ano que vem, de 2020, teremos eleições presidenciais. E essas eleições municipais irão dizer muito para onde vai o futuro das eleições gerais, ou seja, de presidente da República, de governador, de senador, de deputado federal, deputado estadual. Ainda não temos nenhum espelho que reflita a realidade depois das eleições municipais. O certo é que a sucessão presidencial vai girar em torno dos resultados das eleições municipais. Para tanto, minha gente, acredito que os governadores do Nordeste sairão fortalecidos, que estarão ali mais próximos, desculpe, minha gente, essa alergia me persegue todas as vezes que encosto no aparelho elétrico, eletrônico, disparo a espirrar, que me incomoda muito. Me desculpa. Então, meus amigos, como ia dizendo, não temos um espelho que reflita já a situação do Brasil pós eleições municipais, mas acredito que os governadores do Nordeste sairão muito fortalecidos, porque estarão ali próximos, fazendo a propaganda, acompanhando diuturnamente os acontecimentos da capital aos grotões. Da capital aos grotões, meus amigos. Por isso é que todos temos que estar alertas para essa eleição municipal, porque dessa eleição municipal futura agora de 2020, sairá não o candidato provável a presidente da República, mas sairão fortalecidos muitos partidos, principalmente os partidos de esquerda ou de centro-esquerda, como é o caso do velho MDB. Os partidos no Brasil se proliferaram. Chegamos
há quase 40 partidos, todos de olho no fundo partidário e no fundo eleitoral. Mas o PMDB, aliás, o MDB, velho de guerra, é estruturado em todo o Brasil e me parece que sairá, dentre todos esses quase 40 partidos, sairá com maior número de prefeitos e vereadores. O que é muito importante porque o município é a célula máter da Federação Brasileira. E esses prefeitos e vereadores serão cabos eleitorais eficientes para o presidente da República, para o governador, para o senador, para o deputado federal, para o deputado estadual. Quanto mais próximo for a cadeira cobiçada, mais úteis serão os governadores e os prefeitos. Então, nesse caso, o governador que fizer mais prefeitos, tiver mais prefeitos do seu lado, muito provavelmente será reeleito ou elegerá quem ele indicar. Meus amigos e minhas amigas, a política é algo que se faz diariamente. Trabalha-se com o pensamento, com o entendimento das pessoas. E por isso é algo muito difícil de se compreender, entender, porque hoje as coisas estão estáveis e amanhã poderão não estar. Vejam bem os acontecimentos ali na Bolívia. Evo Morales andava bem, com a economia da Bolívia andando bem, e parecia tão seguro que queria uma quinta eleição, se eleger para um quarto mandato, para um quinto mandato, se não me engano. E de repentemente deu com os burros na água, como dizem. Pela sua ambição, pelo poder, por mais um mandato, o povo entendeu que não era assim, que a coisa pública não pertence a uma pessoa, não é de ninguém, aliás, é de todos, a coisa pública. Então, de repentemente, podemos estar numa situação difícil e passarmos para uma situação melhor, desculpem. Mas podemos também estar numa situação bem e de repente tudo mudar, como foi o caso do Evo Morales. Portanto, minha gente, temos que estar atento porque o poder é algo muito, mas muito interessante, muito especial, mas muito criterioso. O poder, temos que respeitá-lo. Porque não é à toa que nas eleições milhares de candidatos se candidatam a tudo que é cargos disponíveis em uma eleição. Meus amigos e minhas amigas, caminhemos para ver o que vai acontecer nessas eleições municipais. Contudo, devo afirmar que essas eleições serão a base para a eleição de 2022, as eleições gerais.
E os governadores do Nordeste têm uma vantagem muito grande. Primeiro porque o poder central não é de hoje, não prestigia o Nordeste. Os estados e os municípios nordestinos se viram como podem. E não fazem da pior maneira. Apesar dos desmandos, vejam bem o Rio de Janeiro, que é um estado falido, vejam bem o Rio Grande do Sul, que é outro estado falido, vejam Minas Gerais falida, vejam Goiás, falado pelo próprio governador, que está falido. É assim, dizem que São Paulo também está ali no Hora Veja. E assim os estados do Nordeste, apesar da pobreza ser grande, das dificuldades serem enormes, vai indo razoavelmente bem. E se viram da forma que podem. Agora vejam como é que foi essa derrama de óleo, de petróleo na costa nordestina, bagunçando tudo. Nordestino, o Nordeste hoje em dia tem dois pilares na sua economia que funcionam, que é a pesca, porque temos no Nordeste uma costa de 2.200 quilômetros ou mais, e o turismo. São dois vetores importantes e essenciais para a economia nordestina. Agora, os dois foram feridos gravemente com essa derrama de petróleo no litoral. A pesca foi prejudicada porque ninguém sabe se os peixes e os mariscos estão contaminados, e o turismo ficou prejudicado. Por quê? As praias estão sujas, impróprias para o uso, para o banho. E não teve do governo central e da comunidade das outras regiões do Brasil a solidariedade que precisa e precisou. Deixar o Nordeste ao Deus dará, como sempre. Então, nessas próximas eleições municipais, eu digo que os governadores da região nordestina saíram muito fortes, farão muitos prefeitos. E em si, falando de partidos, acredito que o MDB seja o partido preferido dos munícipes para eleger prefeitos. Essa é uma lógica, é uma tendência natural. Meus amigos e minhas amigas, as eleições municipais se tornarão mais ainda interessantes pelo fato de que os municípios receberão mais verbas, mais dinheiro tanto da área do petróleo, como já está prometido, como com o novo Pacto Federativo, que
elaborando um pacto federativo que beneficie, eleja os municípios como destinatários prioritários de recursos no bojo dos tributos que serão recolhidos. Meus amigos e minhas amigas, temos uma situação interessante aí pela frente. Agora temos que estar firmes. Temos que estar firmes, atentos a esse pleito importante e definidor do espectro político nacional. Logo depois das eleições municipais, já aparecerão os candidatos, principalmente a presidente da República e a governador, mas com condições de serem eleitos. Por isso a importância das eleições municipais, a importância do eleitor ao escolher seu prefeito, seu vereador, nessas eleições. Vamos em frente, minha gente. Eu aqui nessa tribuna política estou sempre otimista, buscando e esperando dias melhores para esse Brasil tão carente de políticas sérias e abrangentes e acolhedoras do seu povo. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima mídia, se Deus quiser assim permitir.